E já estamos de volta, estou recebendo hoje aqui no programa a psicóloga Jeane Gouveia, lá da Pensare, e a gente vai discutir sobre um tema que está sendo muito discutido, muito comentado, muito polemizado e que ainda gera muitas dúvidas, que é essa questão da ideologia de gêneros, a questão da sexualidade. Bom dia, tudo bom, doutora Bom Jeane? dia, Juliana. Um grande prazer estar aqui com você falando sobre esse tema tão importante. A gente estava conversando aqui antes da entrevista, ela falando da demanda que está surgindo, né, nos consultórios exatamente por essa falta de informação. Quais são as principais dúvidas quando a gente fala em ideologia de gênero? Pois é, a grande dúvida, né, que acontece principalmente para os pais é como acolher o sofrimento desses filhos que chegam em casa falando que não conseguem se reconhecer naquele corpo que eles possuem. É exatamente a grande queixa de não se reconhecer no gênero de origem, né? Não se reconhecer no corpo masculino e no corpo feminino, que é o corpo biológico de natureza orgânica, né? O sexo masculino, da biologia que vem da natureza masculina e da natureza feminina. E isso se caracteriza porque o sujeito não se reconhece subjetivamente, Juliana, como ele nasceu. Ele não se percebe pertencendo àquele corpo que lhe foi herdado geneticamente. As mudanças que ele verifica na vida cotidiana dele não o fazem se sentir bem, legitimado naquele corpo que ele enxerga na frente do espelho. Então ele começa a se perceber de forma diferente. E isso traz para o jovem, muitas vezes, um sofrimento muito grande, um sofrimento extremamente profundo, que leva ele a desenvolver sintomas múltiplos, né? Muitas vezes levando a ter depressão, transtornos que podem chegar a uma ansiedade mais profunda e a ter problemas de desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem, atrapalhar no desenvolvimento das relações interpessoais com a família. E é muito importante que os pais possam ter sensibilidade para ouvir a queixa do filho e procurar ajuda profissional, porque muitas vezes sozinho eles não conseguem dar conta da demanda de sofrimento que os filhos apresentam em casa. Eu acredito que são poucos os filhos que chegam e falam abertamente com os pais. Como os pais que querem ajudar, que eu digo que todo pai, toda mãe ama o seu filho, que é a felicidade do filho. Quais são os sinais que eles podem observar nos filhos? Não, algo está acontecendo aqui. Caso o filho ainda não tenha falado sobre esse assunto. Isso, muitas vezes a gente nota um certo isolamento por parte dos filhos, né? Uma mudança muitas vezes na forma de se expressar corporeamente. Ele não consegue se reconhecer naquele corpo, então ele muda a forma de se colocar. Porque é exatamente no corpo que a gente expressa as nossas emoções. A gente somatiza as emoções também no corpo e a gente expressa o que a gente sente no nosso modo de estar, né? Então, se a gente está feliz, a gente expressa de alguma maneira, se a gente está triste também. Se a gente está satisfeito, se a gente está envolvido naquele ambiente, a gente também encontra alguma maneira de expressar. E os pais tendem a perceber isso e devem abrir espaço para os filhos de fala, oportunizar espaços de fala. Então, devem sempre perguntar como é que os filhos estão e observar a vida do filho, o dia a dia do filho. Acompanhar como é que os filhos estão na escola, né? Então, presta atenção na vestimenta do filho, presta atenção no comportamento do filho, né? Se há ou não algo que está chamando a atenção para aquele movimento diferente do filho, se ele gosta ou não gosta, não necessariamente da cor da roupa, se está vestindo azul, se está vestindo rosa, que são polêmicas muito atuais. Este não é o ponto, não é a cor da roupa que se veste, mas é como o filho se sente pertencendo ou não àquele grupo, pertencendo ou não àquele espaço onde ele está se sentindo representado, legitimado, não é? Para que ele possa falar se a autoestima dele está bem, se ele se sente de fato feliz com o corpo que ele possui, com a imagem que ele tem e com a subjetividade dele. Tem duas questões aí, é a questão da orientação sexual, do lado da sexualidade e o gênero, né? É diferente, né? É diferente, porque a orientação sexual, ela fala para quem a gente endereça o nosso princípio de prazer, vamos dizer assim.
A gente tem a orientação sexual direcionada para um gênero, que pode ser o masculino ou o feminino. E isso independe do gênero que a gente tem. O meu gênero é feminino e eu o direciono para a orientação masculina. Então, eu sou heterossexual. Eu sou uma menina que gosto de meninos. Mas posso também ser uma menina que gosto de meninas. Daí a minha orientação sexual é para o lesbianismo. E também posso ser um menino, por exemplo, que gosto de outros meninos. Daí eu sou homossexual. E minha orientação sexual se caracteriza para um outro gênero que pode ser igual ao meu ou diferente do meu. O gênero é caracterizado para a forma como eu me reconheço. E a orientação sexual é a forma como eu endereço o meu interesse sexual. Doutora Jeane, tenho idade? A partir de que idade essa insatisfação começa a aflorar, digamos assim? Pois isso é sempre uma questão muito particular e que varia muito, né? Porque é caracterizado muitas vezes mais no princípio da adolescência. A adolescência é entendida, né, na sua idade, e a gente chama isso de pré-adolescência a partir dos 12 anos. A pré-adolescência se configura dessa forma. Para alguns jovens, isso é muito cedo. Para outros, começa nessa idade. Mas a gente não pode caracterizar, por exemplo, que todos os adolescentes vão se legitimar, abertos para iniciar a abertura para o primeiro amor, por exemplo, já nessa idade, né? Para alguns pode começar mais cedo, para outros pode começar mais tarde. Mas o reconhecimento do próprio corpo, a legitimação do próprio corpo começa nas primeiras transformações das idades, ainda na primeira infância, quando a gente vai sendo investido libidinalmente, Ju, pelos nossos pais. Quando os nossos pais vão nomeando o nosso corpo na hora do banho, que a gente dá banho no filho e vai nomeando as partes do corpo. Ah, que bracinho tão lindo que você tem, meu filho. Ah, como a mamãe acha linda a sua mão. Tudo isso a gente vai investindo o corpo do nosso filho, né? E aí, claro que é na adolescência que o filho vai se apropriando do corpo e vai reconhecendo ele. No despertar da pré-adolescência, onde os seios crescem, onde os pelos pubianos vão nascendo, e aí o pênis também vai crescendo e os jovens vão se descobrindo com membros do corpo que os efetivam com o sexo masculino e também feminino. A gente percebe muitos pais relacionando isso, é porque tem tal amigo, estava ali, foi o meio que transformou isso. Tem alguma relação? O meio é sempre um fator que pode ser preponderante ou não, porque o fator cultural é potencializador. Nós somos seres também culturais, mas ele não é determinante, né? Nós somos seres que temos várias influências, mas o ambiente não é o único fator. Nós não podemos dizer que é a escola, ou que é a igreja, ou que é determinado lugar, por exemplo, que faz a gente se tornar exatamente como a gente é, né? Não é necessariamente a família, não é necessariamente determinado o ambiente. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para a gente não apontar as falhas que a gente acha que porventura existam para determinados locais, porque nós precisamos ter responsabilidade afetiva. É muito mais interessante, muito mais saudável nós estendermos a mão para a acolhida do que nós julgarmos. Então, eu costumo sempre dizer para os pais e para os adolescentes que a gente acolhe na nossa clínica que nós precisamos ouvir mais do que julgar. Doutora Jeane, passe seus contatos, né, lá na Pensare. Quem quiser saber mais sobre o assunto,
Quem quiser agendar uma consulta, né, para entender mais, porque infelizmente o nosso tempo é curto aqui na entrevista e cada pessoa tem a sua dúvida peculiar, claro, né, bem individual. Juliana. Nós ficamos no Instituto Pensare, na rua Pastor Jerônimo Gueiros, e vai ser um prazer receber vocês lá. Ótimo. Obrigada pela oportunidade, Juliana. Eu que agradeço e volte sempre. Será um prazer. Muito obrigada. Viver Bem de hoje fica por aqui. Lembre-se que você pode manter contato direto com a nossa produção através das redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Instagram, no Twitter e no Facebook. Tem o nosso site, o guiaviverbem.com.br, que é atualizado todos os dias com novas notícias, com muitas dicas de saúde, alimentação, comportamento, enfim, tudo que você precisa saber para viver bem. E, além disso, tem também o nosso canal do YouTube. Essa entrevista, por exemplo, tem alguém que você acha que precisava ouvir? Vai lá no nosso canal do YouTube, já compartilha, que aí a pessoa também vai assistir tudo que você assistiu agora e tudo que é exibido aqui no programa. Beijo, próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Emoções o ano inteiro.